O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal. O que é que eu vos trago hoje? Casa Veríssimo, uma moradia T3 situada em Vila Nova de Gaia com 3 pisos, incluindo a cave. Estamos a falar de um terreno com 225 metros quadrados, com uma área de implantação de 96 metros quadrados e todos os pisos têm 96 metros quadrados. Cave, raio-chão e primeiro piso. Quem me conhece destas andanças já sabe que o meu estilo de arquitetura assemelha-se muito de obra para obra, no entanto é sempre adaptado ao tipo de casa e ao tipo de cliente e também não podia deixar de ser à zona em que a casa está inserida. Eu costumo utilizar geralmente os tons de cinza, os tons de branco, mas sempre com o cinza a pontuar a arquitetura. Tenho por hábito utilizar sempre estes painéis metálicos para fazer o muro, porque lhe dá mais durabilidade e a nível estético fica muito melhor para termos um contraste entre o liso da chapa com a textura do capoto. E uma das características que poderá definir a minha arquitetura são sempre estes volumes saídos da construção principal. Tento sempre pôr as persianas à cor do cinzento utilizado e uma das coisas importantes que tento sempre fazer é esconder o topo das janelas por trás daquelas saliências. Ou seja, vocês veem a janela a tocar em cima e a tocar em baixo sem qualquer tipo de testa. Uma das coisas que é importante terem atenção é qualquer tipo de volume que vocês façam e que seja coberto conta como área de construção na maioria das câmaras municipais, nomeadamente aquele volume de entrada que sai um bocadinho, mas é coberto, ele conta sempre como área de construção. Antes de passarmos ao interior, vou-vos só rapidamente resumir a casa. Temos o acesso à garagem a esta cota da rua, em que permite estacionar 3 carros no seu interior. Temos os acessos verticais para garantir a ligação entre os pisos e ainda temos uma lavandaria. Não se esqueçam que, havendo cave, temos que ter sempre a recolha de águas pluviais e as águas dos saneamentos. Isto implica poços de bombagem, um poço de bombagem para as águas pluviais e um poço de bombagem para o saneamento, em que cada poço de bombagem leva 2 bombas, quer dizer que ao todo temos 4 bombas. Isto porquê? Porque geralmente o coletor da rua, que é o tubo por onde circula tanto os esgotos como as águas pluviais, está sempre a uma cota superior e não nos permite fazer a ligação natural, ou seja, teremos sempre que forçar através de motores para conseguirmos tirar a água de dentro da casa para fora. No piso do raio-chão temos umas escadas que dão acesso à porta, a porta fica protegida por aquele volume mais escuro ali no canto que vocês estão a ver, e aqui neste sítio temos à entrada da casa, do lado esquerdo, temos uma pequena zona de leitura encostada aqui a esta janela, do seu lado direito temos um ripado que esconde uma casa de banho e uns armários, do lado direito continuamos a ter escadas, a meio temos uma zona de estar, na parte que confina com a fachada posterior temos uma zona de refeições e depois toda a zona de cozinha. No piso superior temos 3 quartos, em que um deles é suíte, que é virado para trás com um closet, e aqui para a frente temos 2 quartos com uma casa de banho partilhada. Uma das coisas que resultou bem nesta obra foi o remate da empena do vizinho, ou seja, a empena do vizinho era um telhado de águas, um telhado inclinado, e vocês olhando aqui para esta obra, isto parece realmente uma obra com uma cobertura plana, o que não é verdade. Se vocês repararem, que dá para ver aí na imagem, aquele bico ali no meio é as águas inclinadas e ele depois na frente fica de nível um bocadinho, mas aquele ponto ali coincide com a do vizinho e assim conseguimos rematar completamente a empena do vizinho, não deixando qualquer parte de superfície de parede à mostra. Isto prova que nós nem sempre precisamos fazer os tais caixotes, como vocês costumam dizer. Também conseguimos fazer com cobertura inclinada e ela ficando disfarçada no próprio desenho da arquitetura. Aqui nesta situação falamos de uma frente urbana já consolidada. Isto quer dizer o quê? Que a frente urbana já está definida através de um loteamento em que nós já sabemos os alinhamentos e mais ou menos a volumetria que o edifício pode ter. A nível de aspecto, nós teoricamente quase que podemos fazer tudo, mas sempre enquadrado no regulamento. Eu não gosto de fazer muito as casas similares à que já existe. Vocês já viram através das imagens do drone que realmente as casas que existem aqui é de uma arquitetura há 30, 40 anos atrás, e passei um bocadinho por modernizar essa linguagem aqui nesta obra que fizemos, em que temos sempre janelas, panos de janelas de cima a baixo para garantir que o espaço fique fluido do interior para o exterior, para assim permitir o espaço ser permeável tanto à nossa visão para o exterior como à entrada de luz. Agora vou-vos mostrar o interior. Venham comigo.
Aqui era aquela zona coberta que eu vos tinha dito, para proteger as pessoas quando entram em casa, para poder entrar sem se molharem quando está a chover. E aqui temos a entrada principal da casa. Entrando em casa temos toda a secção de painel derripado de madeira, em que temos uma casa de banho aqui escondida. E esta casa de banho, o que é que tem? Tem o pio, uma torneira destas grandes, tem um espelho com esta dimensão toda e lá está, com esta iluminação traseira que permite o quê? Permite ver a rugosidade do material e a textura do material. E esta casa de banho só tem uma sanita. Os acessos verticais, a zona de estar, a zona de refeições, com a cozinha ali atrás, que eu já vou mostrar. E aqui neste canto temos uma zona de estar virada para a frente da propriedade, por baixo do acesso à garagem, em que, através deste grau aqui, damos aqui um bocadinho de privacidade a este local, que pode ser uma zona de trabalho, uma zona de leitura ou uma zona de brincar para as crianças. Podem ver pela dimensão, uma zona bastante generosa para refeições, com vista para o exterior, que eu vou-vos já mostrar. E aqui todo este balcão em que permite tomar o pequeno almoço e estar, de alguma maneira, em contacto com a pessoa que está a fazer as refeições. Toda a cozinha num apontamento lacado a branco e depois lá está os apontamentos a preto, a cinza e cromados, que fazem aqui uma passagem e uma simbiose entre o claro e o escuro. E como eu vos tinha dito, temos aqui a extensão da zona de refeições e da zona de cozinha para o exterior, que eu já vos vou mostrar ao ângulo daquele lado. Como vocês podem ter a percepção aí pela filmagem, a quantidade de luz que entra aqui, o facto das paredes serem brancas faz também com que o espaço pareça efetivamente maior do que o que é. E antes de passarmos para o piso superior, vou-vos só dizer que deste lado temos o acesso à garagem e à zona de lavandaria e para cima a zona dos quartos. Agora vamos mas é ver o exterior, como é que é constituído. E como vocês sabem, quem tem casa, as obras numa casa nunca estão concluídas, incluindo esta. Todo o espaço traseiro já sofreu grandes alterações, vai continuar a sofrer, eventualmente terá direito a um barbecue fixo, uma piscina enterrada, mas entretanto isto vai sofrendo mutações. O que é que temos aqui deste lado? Temos as duas janelas, com a cozinha, com a sala de refeições, cá fora um pequeno alpendre, onde dá para pôr umas cadeiras e um guarda-sol, e na parte de cima a suíte, ali com a zona da cama e ali com a zona da casa de banho. Na mesma aqui o apontamento dos cinzentos com os brancos e aquela pequena moldura à volta das janelas, em que mais uma vez tentei tapar e colmatar a vista da caixa de store. Agora vou-vos acompanhar ao piso de cima, onde estão situados os 3 quartos. E chegando ao piso de cima, o que é que temos aqui? Temos uma claraboia que ilumina toda esta zona de escadas e deste lado, que vocês não estão a ver, mas eu já vos mostro, uma casa de banho e as 3 portas para os quartos. Aqui temos o acesso da casa de banho partilhado pelos 2 quartos. Esta casa de banho o que é que tem? Lavatório, banheira, nas minhas costas um bidé e uma sanita. E aqui deste lado temos o acesso aos 2 quartos. Aqui nos quartos, estes quartos dão diretamente para a rua principal. Temos estes roupeiros com a temática mais infantil, decorado com umas nuvens, e as portas sempre, como eu costumo fazer, de cima a baixo, para termos aqui alguma continuidade entre estas peças. Novamente o registro neste quarto com a porta até cima, a acompanhar os roupeiros e geralmente tudo branco. Este quarto também confina com a rua principal e vocês podem ver que as luzes estão apagadas e a claridade que temos aqui dentro. Só vos quero mostrar aqui esta referência e esta linha de remate a todo lado e este apainelado de madeira que faz com que isso se torne tudo muito mais uniforme. Volto a referir a claraboia que deixa entrar a luz e durante todo o dia temos luminosidade aqui dentro com vários tipos de reflexos provocados pelas linhas do teto falso. Sempre o registro minimalista aqui com estas grades escuras para ser o mais simples possível. E aqui deste lado temos o acesso à suíte. A suíte é composta pela zona de dormir, onde se localiza a cama e as medidas de cabeceira. Deste lado um closet e ali ao fundo uma casa de banho. Eu não vou gravar o closet porque a casa já está ocupada, não faz sentido eu estar a gravar a disposição das roupas dos clientes, mas ali a casa de banho vou-vos mostrar. Antes de passarmos para a casa de banho, vou-vos só mostrar a luminosidade e a textura com que fica com este tipo de cortinados.
Esta casa de banho da suíte tem um espelho de cima até baixo para nos dar alguma dimensão à casa de banho e todos os cerâmicos colocados aqui são peças grandes e com algum brilho para nos dar aqui alguma textura e mesmo assim alguma continuidade no espaço. Temos 2 pios de lavatório com 2 torneiras escuras. Do lado contrário temos o poliban e uma sanita. E deste lado que vocês estão a ver é a luz que vem da parte de trás da casa, que mais uma vez conseguimos iluminar o interior da casa com uma iluminação natural, sem termos que usar iluminação de teto. Espero que tenham gostado. Assim me despeço com a casa Veríssimo aqui pelas costas. Até para a semana e nunca se esqueçam, façam por ser felizes.